Saudações em Goiás, 6 horas da manhã. Nós levantamos mais cedo hoje para ter prazo de falar algumas palavras sobre a crise financeira. Ela, como a gente disse há uns bons dias atrás, na quinta-feira, na sexta-feira que começou tudo, na sexta-feira, com a quebra do SVB, a gente falou que era o começo do fim. Aí, muito recentemente, o Credit Suisse, que desde aquela sexta-feira vinha mostrando sinais de que estava mal das pernas, teve que recorrer a um empréstimo de 54 bilhões junto ao Banco Central da Suíça. E eu vou falar uma coisa para vocês, não vai adiantar. Como eu disse naquela sexta-feira, o Titanic já bateu. Nada do que for feito vai salvar o sistema financeiro mundial. E o capitalismo financeiro que se estrutura em cima dele. Não vai ser uma crise igual a 2008. Vai ser muito pior. Deixa eu explicar por que vai ser muito pior. Porque o que acontece é que em 2008 as instituições financeiras eram menores. Os bancos centrais poderiam ter aproveitado a oportunidade, instruído e instituído e imposto, se fosse o caso, regulações mais eficientes. Mas não foi feito. Deixaram os bancos continuar livres e imaginaram que eles se tornarem gigantes os salvariam. Certo? Tem uma crença, uma convicção de que banco grande não quebra. O Credit Suisse é um banco muito antigo, foi fundado acho que em 1856 e é um banco enorme. Né? Na Suíça, acho que ele sai menor do que a UBS. Né? É um banco enorme, com mais de $1 trilhão de ativos administrados. Okay. E vai quebrar. E deixa eu explicar qual que é a lógica dessa quebradeira. Certo? Vamos tentar fazer essa discussão o mais breve possível, mas vamos tentar fazer. Primeiro, o motivo do colapso do SVB foi, como a gente já disse em um vídeo, a estupidez de ter na carteira uma série de títulos públicos ilíquidos. Tá? O banco cometeu erros bizonhos, e a autoridade monetária, pelo jeito, fingiu que não viu. O motivo do colapso foi e não foi sistêmico. Mas eu prefiro ver. Por que não foi? Porque a administração do banco é pessoas, tanto o CEO quanto o Sherman, a mulher lá, o homem e a mulher, né? Isso aí tem igualdade de gênero. Dois incompetentes que já tinham quebrado as outras empresas. Quer dizer, como é que você contrata pessoas que já tinham quebrado outras empresas para administrar a sua empresa? Certo? Então, assim, a incompetência administrativa e gerencial foi muito importante para a quebra do SVB. Nesse sentido, o colapso não foi sistêmico. Mas o fato de essa incompetência ter passado batida, isso é sistêmico. Porque os bancos não são mais controlados. Veja o Banco Central do Brasil. Roberto Campos Neto, que ainda não foi demitido. Cara, o Roberto Campos Neto conseguiu a proeza de dar um prejuízo de 200 bilhões de reais no Banco Central. Quem vai pagar? Adivinha, gente? Adivinha. Adivinha quem vai pagar? Esse homem já devia ter sido demitido e preso por dar um prejuízo de 200 bilhões no Banco Central. Certo? Mas não, ele está comandando a porra toda a serviço dos bancos. Está tudo certo. Você vê a Globo defender nele, direto e indiretamente, as emissoras de TV. Quer dizer, que a Globo defenda é uma coisa que me espanta. Né? Vamos ser honestos. Tudo que é antinacional, antipopular e antipatriótico, a Globo defende. A Globo é isso. Ele é um câncer que o Lula perdeu a chance de extirpar por ouvir o conselho do Zé Disseu e do então marido da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Não vou nem falar o nome dele.
Então, perdeu uma oportunidade de ouro de deixar a Globo quebrar. Agora a gente não sabe se e quando vai ter outra. Mas pode fazer algumas coisas pela lei. Ela deve muitos tributos, ela descumpre a lei, né, porque você tem leis específicas a respeito de que você não pode, ao mesmo tempo, fazer algumas coisas que ela faz. Mas eu não vou entrar no mérito da Globo, não estou aqui para discutir Globo, estou aqui para discutir sistema financeiro. Então vamos lá, o SVB cometeu uma goivagem que foi de uma estupidez extremamente diletante. Por quê? Se você sabe que as taxas de juros vão subir, então por que colocar os ativos do banco em títulos que só vão vencer em 2035 e 2040? Qual que é o sentido disso? Quem contratou a pessoa que tomou essa decisão? Não dá para responder essa pergunta. Mas o fato é que essa pessoa foi contratada e tomou essa decisão. Mais da metade do capital do banco estava imobilizado em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que vão vencer entre 2035 e 2040. E que rendem pouco. Quer dizer, é como se você pegasse dinheiro, você tem dinheiro. Aí você coloca ele dentro de uma caixa de concreto, numa fechadura que só vai abrir em 2040. Você tem dinheiro? Você tem e não tem. Você pode até quebrar, mas aí você vai perder parte do dinheiro, né, se você quebrar a caixa. No caso, se o banco vendesse esses títulos podres, né? Podre no sentido de que... Mas é podre, porque os Estados Unidos, eles emitem dívida. O que eles fazem? Emitir dívida. Eles têm como pagar essa dívida. Eles vão pagar essa dívida. Os Estados Unidos vão existir como país em 2040. Você tem que ter muita fé no sistema. Ou seja, você tem que ser burro. Porque quem dirige um banco, quem dirige uma grande empresa, quem é responsável por um volume tão grande de dinheiro, não pode ter fé. Você tem que ter inteligência. Você tem que ter prudência. Certo? Ter fé não vai te ajudar num momento como esse, numa situação como essa, em uma posição como essa. Então, o fato é que, de acordo com os regulamentos dos Estados Unidos da América, os bancos americanos devem manter a maior parte dos seus ativos em títulos governamentais. Quer dizer, o banco foi obrigado a comprar esses títulos, mas podia ter comprado um título melhorzinho, né? O banco é obrigado. Os Estados Unidos emitem dívida e os bancos estão obrigados a comprar essa dívida. E os estrangeiros compram também. Mas isso é outra história econômica, né? Porque isso só alavanca a dívida dos Estados Unidos. O fato, né, nesse sentido, é que a compra desses títulos, tanto ativos quanto governamentais, para manter a liquidez, não faz tanto sentido, porque como é líquido, na verdade faz. Deixa eu explicar isso para vocês. Por muito tempo, esses títulos da dívida dos Estados Unidos eram realmente líquidos. Havia uma confiança muito grande neles, então você vendia com muita facilidade. Só que agora não mais. Esse é o problema. Por isso a crise é sistêmica. As economias mundiais estão começando a desdolarizar. Rússia, Irã, China, começou pelos inimigos dos Estados Unidos, mas agora os amigos também estão desdolarizando. A Índia está num processo muito rápido e avançado de desdolarização. Começou mesmo, ela mostra que não vai parar. Os árabes estão iniciando um processo de desdolarização. Então, o que acontece? Com cada vez menos países e menos instituições querendo o dólar, a demanda pelo dólar vai diminuir. Mas a oferta, inclusive para socorrer os bancos, vai aumentar. Ora, o que acontece quando a demanda por um produto, mesmo que seja uma moeda, diminui enquanto a oferta aumenta? Ora, o valor dessa moeda vai cair. O valor do dólar cai. A liquidez de títulos de dívida lastreada em dólar também vai cair, porque tem cada vez menos pessoas querendo dólar. Certo? Foi o que aconteceu com o S&P. Ele comprou dólar, um título de dívida em dólar, primeiro que era obrigado, comprou títulos ruins, até para gastar menos. No momento que todo mundo aceitava o dólar, todo mundo aceitava dívida lastreada em dólar, só que as coisas mudaram, bebê. As coisas estão mudando muito rapidamente. E aí isso cria um efeito bola de neve. Por quê? Porque com cada vez menos demanda pelo dólar e cada vez mais oferta pelo dólar,
E a oferta pelo dólar é causada exatamente pela menor demanda. A menor demanda reduz o valor. E para incentivar as pessoas a comprar dólar, os Estados Unidos vinham sendo obrigados a aumentar os juros. Por isso os juros aumentaram. Não foi só questão de inflação. Foi questão de captar dinheiro internacional, que entrava facilmente quando os Estados Unidos tinham uma impressora infinita que ninguém questionava, mas agora ela está sendo questionada, inclusive porque os Estados Unidos roubaram ativos. A Suíça, o próprio Credit Suisse, roubou bilhões de dólares em ativos da Rússia. Lindo, maravilhoso para eles, né? Nossa, sanção contra a Rússia. Só que os jumentos se esqueceram que o negócio, o banco, funciona com credibilidade. E quem rouba da Rússia, rouba de qualquer um. E aí os qualquer um começaram a fazer o quê? Retirar dinheiro. Entendeu? Os Estados Unidos estão alimentando a própria máquina de quebrar ossos do qual eles estão dentro. Tirando credibilidade, obrigando o banco a comprar os títulos de dívida que eles emitem títulos de dívida com juro cada vez maior. Eles têm que emitir esses títulos de dívida com a desculpa da inflação, mas é, de certa forma, também inflação. Por quê? Eles injetam dinheiro demais na economia e tem mercadoria de menos. Isso, o próprio Banco Central usa isso como desculpa. Nós temos que aumentar o juro, porque tem dinheiro demais. Só sabe, por exemplo, não consegue aumentar a oferta, né? Só sabe restringir demanda, porque prejudica os pobres e beneficia os ricos. Ok. Mas o fato é, a situação que os Estados Unidos se acostumaram a lidar agora é outra. Eles não podem mais simplesmente emitir dívida, emitir dívida, emitir dívida, emitir dívida, emitir dívida, emitir dívida e emitir dívida. Não podem. Porque injetaram tanto dinheiro, né, na economia dessa forma, que tem dinheiro demais em circulação. Mais do que isso, a dívida já está em 31,4 trilhões de dólares. Como você paga uma dívida de 31 trilhões e 400 bilhões de dólares? Você não paga. Uma dívida desse volume não pode ser paga. Toda dívida que não pode ser paga, lembrando Michael Woodson, não será paga. Foi fácil ignorar isso. Por anos, por décadas, só que agora não mais. E agora os Estados Unidos encontraram a posição e oposição cada vez mais forte a esse sistema. Certo? Então, eles vão ser obrigados, em algum momento, a aumentar a taxa de juros de novo. Agora eles vão dar uma parada para tentar acalmar isso, mas não vai dar certo. Por quê? Essa parada significa fazer o quê? Reduzir os juros de novo? Só que reduzir os juros de novo significa deixar de atrair dólares. Certo? Que eles necessitam de dólares do estrangeiro, país estrangeiro, para financiar o próprio sistema financeiro. Eles se tornaram dependentes de financiamento externo. Essa que é a questão, essa que é a verdade. O David P. Goldman tem um artigo extraordinário que nós publicamos aqui, Dependência Fatal, na qual ele deixa claro que o grande problema macroeconômico dos Estados Unidos é, além da dívida, o perigosíssimo fato de que cada vez mais essa dívida é devida a estrangeiros. E aí vamos lembrar um poderzinho desbloqueado na sexta-feira negra. Que é o quê? Que é o quanto é fácil quebrar um banco nos Estados Unidos. É só fazer uma corrida aos depósitos. E aí vamos continuar com a nossa explicação. Porque esse negócio de corrida aos depósitos foi prejudicado por uma coisa simples. A maioria das pessoas são preguiçosas. Sei lá, o banco está passando por uma crise. Será? Não sei. Vamos deixar para ver. Só que agora, esses bancos mais ligados em tecnologia, com as pessoas mais ligadas em tecnologia, eles enfrentam outro problema, que primeiro você tinha que ir ao banco, pegar uma fila para retirar seu dinheiro. Agora não. Você faz isso pelo celular. É muito mais rápido retirar dinheiro de um banco. Então, a corrida aos bancos, que antes levava um tempão, dependia das pessoas levantar, ir ao banco, pegar fila, esperar. Agora não. Você faz isso com o movimento do celular. Então, a volatilidade, cresceu muito. Mas vamos lá. Há um ano estava claro que a inflação começava a subir, mesmo que a escala dessa subida não tivesse clara. Mas era óbvio, era evidente que, de uma forma ou de outra, os títulos com vencimento de 10 a 20 anos cairiam de preço. Já vinham começando a cair. Certo? Cairiam de preço não só porque os títulos iam subir, como aquilo que eu disse.
a demanda por esses títulos estava diminuindo, já que as pessoas não confiavam tanto assim mais na capacidade de pagamento dos Estados Unidos. Então, para mantê-los no balanço do banco, seria uma violação direta de qualquer gestão de risco. O nosso colega russo, Yevgeny Kogan, que é um professor de economia, doutor, claro, professor de economia da Federação, ele disse o seguinte: lembro-me, abre aspas, de uma história. Em 2018, veio até mim uma mulher que foi um consultor de um grande banco que pediu títulos confiáveis, o famoso 200B ou 200B.com, os quais pudessem gerar uma renda normal, né, para ela. E ela foi aconselhada a comprar títulos da Gazprom, com vencimento em 15 anos. Aí depois ela veio até mim chorando, porque, né, ela falou que comprou títulos da Gazprom que caíram 20% e perdeu muito dinheiro. Aí ele fala, como alguém poderia ser aconselhado a comprar títulos com vencimento em 2030 antes de um aumento evidente na taxa de juros? É um absurdo. Né? Mas vamos voltar ao SVB. 60% do patrimônio deles estava investido exatamente nesse título de dívida, resgatável a longo prazo, com juro baixo. Se a gente pegar, por exemplo, o JP Morgan, ele tem uma proporção completamente diferente. O título representa apenas 28% dos ativos. Mas, mesmo assim, muitos desses ativos são podres. Os ativos desses bancos estão todos na faixa dos trilhões de dólares. O próprio Credit Suisse tem ativo de $1,5 trilhão. Então, esses bancos ou têm ou administram ativos de muitos trilhões de dólares que são irreais. O que no mundo vale tanto? O que no mundo vale tanto? Se você gastaria uns 40 bilhões de dólares para resolver o problema da fome no mundo, qual que é o sentido de falar em 40 trilhões? É simplesmente que esse dinheiro não tem lastro. Esse dinheiro não representa, de fato, uma riqueza, é só um número. Certo? De toda forma, é de se esperar que os especialistas do JP Morgan, né, não tenham tanto problemas com a cabeça para investir naqueles cuja maturidade se afirma em Deus sabe quantos anos. Ou seja, comprar títulos de investimento a longo prazo era lindo, era maravilhoso, quando a economia dos Estados Unidos era confiável, só que não é mais. Certo? E esses títulos, vamos só lembrar, no caso da SAB, não caíram da noite para o dia. Eles foram caindo ao longo do ano passado, já estava evidente o que ia acontecer. Consequentemente, o banco estava gerando diuturnamente perdas. Como eles esconderam isso? Ninguém viu que estava perdendo dinheiro todos os dias. Como que os reguladores não viram essa perda diária? Por que a gestão de risco não foi chamada? Suponha que você tem um capital de 17 a 20 bilhões de dólares. E agora você só tem 10. Provavelmente, o que deveria acontecer é que o regulador ligasse para a chefia do banco e dizia, gente, ó, está numa situação crítica. Tome alguma atitude decisiva. Mas ninguém falou nada. A regulação simplesmente falhou. Ah, porque o sistema financeiro é desregulado. Sim, ótima ideia, né? Deixa que o mercado se autorregule. A mesma coisa aconteceu com o Signature Bank. E está para acontecer com a First Republic. Ninguém falou nada, ninguém fez nada. E aí os bancos entenderam que podiam fazer o que quisesse. Pode, né? Esse é o neoliberalismo, esse é o capitalismo financeiro. E a gente não pode esquecer de um ponto importante. Todos esses bancos, vou repetir, atuam em áreas de novas tecnologias. E esse mercado está desacelerando. Sabe aquele negócio de startup? Gente, é um negócio que foi para o saco. Startup. Nossa, eu vou vender água dos anos engarrafado. Startup é esse tipo de negócio. Vou montar uma startup para testar a saúde mental de cachorros. Isso eram as startups, eram pseudos negócios. Que era uma forma de tentar enxugar a liquidez. Porque assim que os Estados Unidos emitiam títulos de dívida, isso significava jogar dinheiro no mercado. Eles culpam os pobres por estar gastando, eles culpam os trabalhadores por ter bons salários, mas quem suja o mercado com dinheiro são os governos e os bancos centrais. Veja, os Estados Unidos estima-se gastaram até agora 300 bilhões de dólares. Quer dizer, tem mais 300 bilhões de dólares dentro dos Estados Unidos que não pode se transformar em mercadoria, porque os Estados Unidos não aumentaram a produção em 1%. 1,2%, no PIB deles é de 25 trilhões. Os Estados Unidos aumentaram a produção em 1,2%,
para ter mercadorias ou serviços para ser comprado por esses 300 bilhões? Não. Ora, se você joga dinheiro e não tem mercadoria ou serviço para fazer jus a esse dinheiro jogado no mercado, você está gerando inflação. Você está desvalorizando a moeda que você já tem. Isso é uma coisa que os bancos centrais ensinam, né? Ensinam. As minas porcões da vida vivem falando essa merda, ó. Não pode pagar aposentada porque, nossa, vai jogar dinheiro demais na economia e gerar inflação. Ó, não pode aumentar o salário porque vai jogar dinheiro demais na economia e vai gerar inflação. Mas esses filhos de uma cadela, eles ignoram, claro, né? Que quem joga dinheiro na economia é eles. É eles que... Gente, você acha que os salários dos Estados Unidos subiram 300 bilhões de dólares em uma semana? Que as aposentadorias das pessoas idosas nos Estados Unidos subiram 300 bilhões de dólares em uma semana? Que as pessoas pobres ganharam 300 bilhões de dólares em uma semana para gastar? Não! Quem está jogando esse dinheiro? Quem está causando inflação? Quem está desvalorizando a moeda? São eles! São eles! Certo? Aí você tem o discurso liberal, não pode aumentar salário, não pode aumentar a aposentadoria. Causa inflação. Que desonestidade, que povo desonesto. De toda forma, esse é um problema grave. Embora ainda não seja crítico, ele vai se tornar. O mundo precisa ficar nervoso com isso. Aliás, a gente já está vendo um crescimento constante do mercado depois que os reguladores anunciaram de tudo para manter a liquidez. De tudo. Como é que eles vão manter a liquidez? Adivinha, gente? Imprimindo mais títulos de dívida e jogando mais dinheiro na economia. Vocês estão entendendo? Que a única receita que esses idiotas têm para salvar a economia é prejudicá-la ainda mais criando dívida, jogando ainda mais dinheiro na economia, desvalorizando ainda mais a moeda, que é exatamente a causa da crise. Puxa, né? Tudo isso para salvar o sistema financeiro. Ninguém está preocupado em salvar as pessoas pobres, ninguém está preocupado em salvar as pessoas que estão nas ruas, não tem onde morar, ninguém, nos Estados Unidos, inclusive, né? Ninguém está preocupado em alimentar as pessoas, mesmo que sejam crianças, em dar dinheiro para as escolas. Não. É salvar o sistema financeiro. Quando eles ganham, o lucro é só deles. Não pode nem ser taxado. No Brasil não é. Mas quando eles perdem, a sociedade inteira paga. Ou seja, eles estão treinando o dinheiro de toda a sociedade e usando com eles. Na verdade, eles estão fazendo isso há 50 anos. O neoliberalismo é isso. Isso que é o neoliberalismo. Esse é o conceito de Washington. Esse é o capitalismo financeiro. Vamos dar nome aos bois para a gente entender do que está falando. Mas vamos lá. A inflação está lentamente desacelerando. Claro que está. A recessão está vindo. A recessão é a única coisa que eles sabem fazer para tentar socorrer os bancos, mesmo que seja às custas dos pequenos negócios, dos médios negócios, dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos pobres, dos miseráveis. É isso que eles sabem fazer. Certo? Em geral, os mercados sem nervos estão como amor sem beijo. Há um ponto importante nessa situação. Muitos se perguntam por que demorou tão pouco tempo para identificar o problema e fechar o banco. A resposta é simples. Você precisa entender a natureza do cliente desse banco. Como a gente diz. Por exemplo, eu sou 46 anos, não vou em banco. Quanto tempo eu não vou em banco? Eu vou o quê? 1, 2 vezes por ano, ao máximo, no banco. Certo? Então vamos lá. Se eles dizem que o meu banco tem problemas, aí o meu banco não está. Não conselhei para vocês, gente. Sabe esses bancos de plástico? Enrola que estão. Banco estrangeiro, se eles quebrarem, eles podem quebrar. O Credit Suisse não está ameaçando quebrar. Santander é um banco estrangeiro. Santander é um banco estrangeiro. Se eles quebrarem, a prioridade deles vai ser resgatar os clientes brasileiros. Se Santander quebrar, quem vocês acham que vai pagar o pato? Os espanhóis ou os brasileiros? Só faça essa pergunta. Se o Credit Suisse quebrar, ele está perto disso. Quem paga o pato? Os suíços ou os brasileiros? Então, se eu tivesse dinheiro no banco de plástico, se eu tivesse dinheiro no banco estrangeiro ou num banco pequeno, numa startup, eu correria. Meu dinheirinho, o pouquinho que eu tenho, está em uma conta de poupança, bem simplesinha, na Caixa Econômica Federal, e o dinheirinho que eu tenho vai para o Banco do Brasil, bancos públicos, isso sim é seguro. Banco Público Federal. Fora disso, não tem muita segurança, não. Quanto mais se afasta disso, mais inseguro tá. Mas os ganhos são mais... Sim, os esquemas de pirâmide também, né?
Pergunta lá nos bolsonaristas crentes do Palmeiras, o tanto que são confiáveis esses juros mais altos, esses ganhos maiores. Vai lá, procura saber sobre isso. Invista em dívida longa, em tipo de resgate longo. Faz isso, você ter ganhos maiores. A ambição humana quase sempre é o prelúdio da queda. Certo? Vamos voltar. As pessoas mais modernas, não sei se você está moderno, hoje em dia tem Pix. Acredito nesses bancos, são principalmente, você tem profissionais de TI, especialistas em segurança cibernética, representantes da nova indústria. Ok. Eu sou uma exceção, mas o Brasil tem Pix. Então, essas pessoas são muito ativas. Portanto, no caso dos Estados Unidos, eles simplesmente não podiam deixar de agir rapidamente. Assim que eles receberam a informação que o banco estava com problemas, de imediato, sem pensar, retiraram instantaneamente o dinheiro do banco. Passaram para um banco maior. Se a gente fala sobre o colapso das .com, houve uma clara bolha de mercado. As empresas puxam um dinheiro incrível. E entraram em colapso porque, basicamente, não havia ninguém para comprar. Em algum momento, no caso que houve com o SVB, e está acontecendo agora, vai se espalhar, as expectativas depositadas nessas empresas se tornam redundantes. Ninguém quer o título delas. Hoje, a economia está mais ou menos em ordem, uma ordem falsa, porque os Estados Unidos e a Europa, a Suíça, inclusive, tomaram as decisões que estão levando à ruína delas. Certo? A liquidez do sistema é normal, não é normal. A liquidez do sistema é normal, segundo o nosso autor russo, mas não é normal. Certo? Há o excesso de liquidez. Esse excesso de liquidez, paradoxalmente, gera títulos ilíquidos. Porque tem tanto dinheiro que se você não cobrar um juro, se você não oferecer um juro grande, ninguém vai querer. E os que ofereceram um juro pequeno sobre o viés da segurança, agora estão se tornando micos. Então, o que significa? Você vai ter que aumentar os juros? Sim. Ou seja, você vai aumentar a dívida pública. Foi assim que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, fudeu a economia brasileira. É assim que ele está lascando a economia brasileira para prejudicar o PT. Ele é um bolsonarista irresponsável. Certo? É um bolsonarista. E se não for criada medida para permitir a demissão ou a rápida prisão daquele infeliz, o Brasil vai para dentro. Mas vamos comparar a situação com 2008. Houve claramente uma sobrecarga em termos de empréstimos hipotecários, a formação de uma gigantesca bolha hipotecária. Qualquer pessoa podia ir ao banco com garantia de obter um empréstimo, não só para comprar uma casa, mas também um carro. Disseram, mesmo que você não ganhe nada agora, você vai ganhar amanhã. Então vamos investir em casa, né? Todo mundo começou a investir em casa. Esse é o famoso mercado imobiliário. Não tem nada a ver com construção civil, com construir casa com as pessoas. É um investimento. Na China isso é proibido. O Partido Comunista Chinês proibiu. Você só pode fazer casa para gente morar, para pessoas morarem, para negócios serem estabelecidos. Não pode fazer mais para investir. Casa não é mais investimento na República Popular da China. Educação também está assim. Você não pode fazer uma escola, uma universidade, o que quer que seja para ganhar dinheiro. Proibido o lucro nessas instituições. Então, o governo da República Popular da China está preservando o seu povo e o seu sistema financeiro. O dos Estados Unidos e do Ocidente, não. E do Brasil também não. É? Ok. O sistema bancário americano é bem capitalizado, mas a gente sabe como ele é capitalizado, né? Com dinheiro falso, impresso, sem lastro. Mas existe um problema enorme com a redução dos preços de título. Se agora vemos que a inflação está desacelerando por causa da crise econômica que está vindo, é bem possível que o Federal Reserve anuncie que está fazendo uma pausa nos seus aumentos da taxa de juros. Mas com isso, eles não vão conseguir mais captar dinheiro internacional. Aí talvez o preço dos títulos suba. Os bancos vão ter lucro de papel para si mesmos e os investidores vão se acalmar. Mas e a dívida? Não só a dívida continua, como ela cresce. Né? E o dinheiro fica mais caro. O negocinho falso das startups vai quebrar. Por causa disso, o dinheiro vai ficar mais caro. É preciso falar também sobre punição. Sobre esses caras que quebram bancos, quebram economias. Você anuncia ao público que apoiadores, apoiaremos todos e tudo vai ficar bem. Quando o investidor ouve um discurso sobre punir os culpados, ele pensa, Senhor, eles também vão puni-los. Uma nova onda de todo tipo de lixo vai vir. Ou seja, o Biden, para tentar acalmar, falou, não, vamos... Ele tentou lacrar, né? É o dos democratas, tentar lacrar. Nós vamos punir os responsáveis.
Você não tem que falar que vai punir os responsáveis, você tem que punir os responsáveis. Você não tem que anunciar. O erro foi o anúncio. E não vai punir. Foi os banqueiros, foi essa classe de gente que sempre elegeu o Biden. O Biden é representante de Delaware, que é a Suíça dos Estados Unidos, no sentido que é um paraíso fiscal, onde os ricos escondem seu dinheiro nos Estados Unidos. Ele sempre foi lobista do setor financeiro. Ele sabe que ele não vai punir. Janet Yellen, secretária de Tesouro dos Estados Unidos, por sua vez, falou com mais ou menos clareza. Ainda assim, ela é um profissional da área de investimentos, finanças e mercado em geral. Mas ela está de mãos atadas, porque o teto da dívida dos Estados Unidos é de 31 trilhões e 400 bilhões de dólares. O governo não pode simplesmente emprestar dinheiro indefinidamente para esses bancos. Eles têm um fundo de reserva e colocaram 25 bilhões. Mas o que são 25 bilhões? O Credit Suisse, um país bem menor, recebeu 54 bilhões. Em 2008, primeiro eles colocaram 700 bilhões para tentar salvar o sistema. Depois, mais 800 bilhões. E com o dinheiro de hoje, significa bem mais de 1 trilhão. Então, 25 bilhões para salvar os investidores não é nada. Não é nada. É que as pessoas dos Estados Unidos são tão ruins em matemática como são em geografia. Né? O único que pode realmente resolver o problema hoje é o Federal Reserve. E aí ele emitiu 300 bilhões em dívida para salvar o sistema. Só que ele aumentou a dívida, que é exatamente a causa do problema. Em geral, as autoridades financeiras americanas hoje lembram o nadador que nada com o braço e que, ao mesmo tempo, tem que passar no teste olímpico. Então, como é que você vai passar, conseguir uma marca olímpica nadando com o braço só? É exatamente isso. Esse que é o desafio do Federal Reserve dos Estados Unidos. A economia vai quebrar. Por ter um teto de endividamento público e até que esse problema seja resolvido, o secretário da Fazenda não pode contrair empréstimos adicionais. Eles vão levar muito tempo para resolver esse problema e, muito provavelmente, os republicanos agora vão torcer os braços dos democratas. O Trump está dando mostra que só quer ver o circo pegando fogo. Certo? O Fed tem a oportunidade de resolver esse problema por conta própria. Só que criando outro no lugar. A primeira coisa que vem à mente é estabilizar a taxa de juros, para depois aumentá-la. Mudar a taxa de reserva. Estabilizar a taxa é colocar a taxa de juros que não suba nem desça, tá? Depois você começa a diminuir. Só que aí nós temos um problema. Como os Estados Unidos vão capitalizar se a taxa de juros for baixa? Como é que eles vão resolver o problema de enxugar a liquidez da economia? Inclusive porque agora não tem a desculpinha das startups. Todo mundo viu que startup é mico. Trilhões eram jogados em startups que davam prejuízo por anos e anos e anos, com a promessa de, em algum dia no futuro, talvez, darem lucro. As pessoas enlouqueceram. É por isso que elas compram criptomoeda, né? As pessoas enlouqueceram. Nossa, tem uma empresa, está dando prejuízo há 6 anos. Parece um ótimo investimento. Sim, Bidu, é um ótimo investimento. Burro! É possível reduzir a taxa interbancária? Claro que é. Mas aí nós temos um problema. Vamos encerrar a impressão de dinheiro? Sim, vamos encerrar. Só que, se a gente encerra a impressão de dinheiro, quantitative easing, como é que a gente vai conseguir dinheiro para socorrer os bancos? Não, as pessoas dos bancos não vão. Eles não vão encerrar a impressão de dinheiro e eles não vão reduzir muito a taxa, porque eles precisam de financiamento externo. Isso vai aumentar a exposição deles ou a liquidez da economia, que vai levar à queda brutal dos ativos e da economia, ou empréstimos internacionais, que vai aumentar ainda mais a exposição deles à dívida. Então, ele só tem 2 caminhos. Reduz o juro. Reduz o juro. Aí, dinheiro externo, do qual os Estados Unidos é cada vez mais dependente, não vai entrar. E outro, reduzindo o juro, você incentiva a economia. Mas que economia? Startup? Empacotamento em nuvem? Água em pó? É fábrica? É plantação? É comércio? É infraestrutura? Não. Tem que asfaltar a nuvem. Os Estados Unidos deixaram de ser economia real. Por isso eles estão quebrando e por isso eles vão quebrar. E vão levar a Europa junto. Vão levar a Europa junto. A situação na Europa está pior que nos Estados Unidos. Os bancos europeus querem mais que os bancos dos Estados Unidos. E o Banco Central Europeu tem amarras muito maiores. Frankfurt, no limite, entre escolher salvar a Alemanha e salvar a Europa, vai salvar os alemães. Os banqueiros alemães, como eles fizeram com a Grécia. Deixaram o povo grego na miséria, jogaram a Grécia na lona, ainda não se recuperou.
para salvar o banqueiro alemão. Os gregos não tiveram coragem de sair da União Europeia. Os políticos foram covardes, corruptos, comprados. Estão pagando por isso até hoje. Mas deixou claro que o Banco Europeu vai fazer uma situação semelhante. Vai, o restante dos europeus se salvar a própria economia da Alemanha. O Banco Central Europeu, aquela instituição independente, que ninguém controla, ninguém pode processar, não pode nem investigar, é, na verdade, quem controla a União Europeia hoje. Só que eles estão perdendo o controle. E tem muito menos mecanismo para se salvar do que os Estados Unidos. Então, eles vão cair. A Europa cai primeiro que os Estados Unidos. Assim como ela sentiu mais a crise de 2008 do que os Estados Unidos. Certo? Os Estados Unidos, supostamente, através do FED, tem uma margem de segurança, só que ela é insegura. Certo? Então, é tentar estabilizar o sistema financeiro e combater a inflação. Está fácil, né? É a mesma coisa de tentar, sem uso de agulha, matar a sede sem colocar água na boca. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O sistema vai quebrar, como eu disse que ia quebrar. Na verdade, ele está quebrando. As engrenagens estão seguindo, estão moendo. Elas estão quebrando por dentro. Quem gosta de pescar, eu gosto de pescar. Aprendi com o meu finado pai. Gosto mais de pescar. Sabe quando você pega um peixe muito grande e ele simplesmente destrói o molinete? Essa molinete não tem força para isso. E aí o peixe puxa, você apertou demais a fricção, e aí você vê as engrenagens quebrando. Seu estralo desse molinete. Já era. É isso. Eu queria uma mensagem positiva. E eu tenho! O sistema financeiro finalmente vai quebrar. O capitalismo financeiro finalmente vai à lona. Talvez o sistema inteiro vá à lona. Isso é ótimo. Vai ser ruim para todo mundo por um tempo, mas já é ruim para todo mundo há muito tempo. Há quanto tempo não é ruim para todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que têm negócio, todas as pessoas que sofrem? Quanto tempo já não é ruim para todos nós? Eu vou ficar com dor de banco? Ah, meu Deus, vai ser terrível. Já é terrível. Já estamos vivendo uma vida terrível de burnout, de cansaço, de depressão, de ansiedade, de exploração. Terrível é isso continuar. Terrível os ricos ficarem cada vez mais ricos, os bancos terem cada vez mais poder e os pobres ficarem cada vez mais pobres e a democracia valer cada vez menos. Isso é que é terrível. Então, que os bancos quebrem e vão quebrar. Que o sistema quebre e que vá à lona, porque ele vai. Não é tão ruim. A gente aguenta. A gente aguenta. Então é isso. Então, 6h40 eu tenho que trabalhar. Muito obrigado a todos vocês. Vamos encerrar isso aqui, né? Vamos encerrar e desejar mais uma vez. Primeiro, agradecer, né, a todo mundo que nos assistiu. E hoje, assim que a gente chegar do serviço, eu quero falar mais um pouquinho sobre isso e sobre os lances que estão acontecendo na Rússia. Sempre interessante. Sempre interessante. Ok? Até.